Senhor, irmãos valentes. Hoje o Senhor colocou no meu coração para a gente meditar na história de Ana, essa valente de Deus que conquistou o impossível, que conquistou o que Ele deseja no seu coração, que era impossível para ela. Era um gigante que para ela era inatingível, era invencível, que era o gigante da esterilidade. Todos nós conhecemos a história de Ana, alguma vez já ouvimos falar de como foi dura a vida dessa mulher, né? Ela era uma mulher estéril, era casada com Elcano, um homem justo, fiel a Deus, que era um marido bom para ela, que gostava dela, mas faltava algo ali naquele casamento, que era gerar filhos, né? Completando essa dificuldade, esse impossível que estava diante de Ana, ela também tinha uma rival, né? Que era Penina, que também era esposa de Elcana. Naquela época era permitida a poligamia, né? Era permitido o homem casar com mais de uma esposa. E infelizmente, né, Penina via Ana como uma rival. Não era para ser assim, né? A gente não deve ver o nosso próximo como um rival. Às vezes Ana tinha o amor de Elcana, porém Penina dava os filhos, né? E Penina viu Ana como uma rival, por quê? Porque apesar dela gerar filhos, ela não tinha conquistado o coração de Elcana como Ana conseguiu conquistar. Então ali criou-se uma disputa, uma competição. E como isso é triste, irmãos. E como nós vemos isso, assim, às vezes nas nossas vidas hoje em dia, né? Nós só temos uma luta, o nosso irmão também tem uma luta, mas às vezes porque Deus abençoa alguém próximo de nós, com aquilo que nós desejávamos, aquilo ali cria no nosso coração uma rivalidade. Isso é muito triste, não vem do coração do Senhor, né? Que com essa história de Ana, com o exemplo de Ana e com o exemplo de Ana é positivo, o exemplo de Penina é o exemplo negativo, é como não ser, né? Nós queremos ser como Ana e não como Penina. Então ali a necessidade de Penina de ser amada, né? E essa necessidade não suprida levou Penina a criar uma competição dentro daquela casa e colocar uma dor por cima da dor que já existia em Ana por ser estéril, né? Aquela mulher, Ana, ela já sofria com isso, né? Naquela época a gente sabe, né, que a mulher era praticamente feita para gerar filhos, né? Para cuidar da família, para cuidar dos filhos, né? Para providenciar os herdeiros da próxima geração. E aquele propósito na vida de Ana não se cumpria. Não se cumpria. Ana, a Bíblia diz aqui, em 1 Samuel, no capítulo 1, que no versículo 7 diz que isso acontecia ano após ano. Ano após ano, né? Ela, Elcana, Penina, todos os filhos de Penina, toda a família subiam até Siló para sacrificar o Senhor, cumprindo a lei, cumprindo o mandamento, adorando o Senhor, mesmo diante das dores, das dificuldades. Ana subia, ia ali adorar o Senhor. E ano após ano, né, a esterilidade de Ana não mudava nada, não mudava nada, né? Imagina como era difícil para essa mulher. A gente sabe muito bem como é difícil, né? Todos nós estamos aqui diante do impossível. A gente colocou ali um pedido de oração, um pedido de clamor, porque é impossível para nós, né? A gente não botou ali uma coisa qualquer, mas ali algo que é impossível para cada um. Então a gente sabe bem a maioria das lutas ali que a gente colocou como um clamor, né? Não são lutas de um dia, 2 dias, um mês, uma semana, né? Mas a maioria estão se prolongando por anos, né? Anos a fio. E ano após ano, como Ana, muitos de nós têm vivido essa esterilidade em alguma área da sua vida, tem visto um gigante estar ali, petrificado, que não cai por nada, que você tenta, você ora, você clama, você chora, você usa todas as suas forças, mas ele continua ali paralisado, né, parado diante de você, como quase com uma afronta ali, a afronta que Ana sofria, né? E diante dessa dor ainda tinha Penina, que vendo o sofrimento de Ana, provocava ela continuamente, né? Que coisa, né, irmãos? E como a gente passa por isso, né? Às vezes a gente tem
os nossos gigantes, as nossas guerras, as nossas lutas. E aí vem os enviados, né? De Satanás para nos provocar, né? Para tocar naquela chaga, naquela ferida, aquilo que já dói no nosso coração. Aí vem alguém, quando você tá conseguindo se levantar, vem alguém e cutuca, né? E cutuca a ferida e fere por cima daquela ferida ali, aquela ferida que estava cicatrizando, alguém vai lá e abre novamente. Mas nós hoje queremos aprender aqui com esse exemplo de Ana, irmãos. Apesar de toda essa dor que essa mulher estava passando, ela não se rendeu, ela não deixou de adorar o Senhor. Diz que ano após ano ela era estéril, ano após ano ela sofria com as retaliações de Penina, ano após ano ela chorava, ficava sem comer mas ano após ano ela continuava subindo para adorar o Senhor. Ano após ano, mesmo na sua dor, ela continuava subindo para adorar, para sacrificar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. E outra coisa interessante aqui é que você não vê em nenhum momento Ana dizendo assim, a Bíblia falando assim, não, mas Ana sofria as rivalidades de Penina e ela ia lá e descontava. Ela ia lá e reclamava, ela ia lá e dizia, Elcana, faz alguma coisa por mim. Tu não tá vendo o que a Penina tá fazendo? A gente não tem esse relato bíblico, diz que Ana sofria, chorava, mas ela, que mulher preciosa, irmãos, que ensinamento, ela aprendeu a se calar e deixar Deus agir. Como isso é desafiador pra gente, né? Às vezes é mais desafiador do que o próprio gigante, né? Aprender a se calar para deixar Deus fazer, para deixar Deus agir na nossa justiça, né? Deus nos justificar, Deus agir ao nosso respeito. E assim, esse é o primeiro exemplo de Ana, né? Penina rivalizou contra ela, mas Ana não rivalizou contra Penina. Ana, em silêncio, ela lutava suas guerras, né? Tem aquele louvor que diz, é assim que eu luto minhas guerras, né? Que nós, como Ana, possamos lutar nossas guerras assim, no silêncio, aguardar em silêncio a salvação do Senhor, como diz o Salmo, né? E aí chegou um dia que essa luta terminou, né, irmãos? A gente já sabe o final da história, mas eu quero aqui falar para os irmãos alguns pontos que Deus me fez meditar, né, nesse processo de conquistar o impossível. Primeira coisa que a gente pode observar aqui nessa história é que os desafios, né? Olha aqui, o que é que diz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó. Diz que a Ana, né, Elcana, dava uma porção dobrada a Ana, né, porque ele a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Aí no versículo 6 diz, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então, que tremendo, né, irmãos? Não foi o inimigo, não foi uma enfermidade, não foi um acaso, não foi o Senhor. A Bíblia é muito clara, ela repete, né? 2 versículos seguidos, a Bíblia descreve, o Senhor havia deixado Ana estéril, então foi Deus. Como é difícil, às vezes, a gente compreender que alguns desafios na nossa vida, alguns gigantes na nossa vida, foi Deus que colocou ali, ou Deus permitiu acontecer. É muito complicado para a gente entender isso, mas o Senhor, nada que Ele permite é assim, por acaso, ou simplesmente para nos ver ali naquela peleja, não. O primeiro ponto que a gente precisa entender, quando a gente compreende que algumas lutas, alguns gigantes da nossa história, foi Deus que permitiu, Deus que colocou, é que Jesus nos ama, apesar disso, né? Às vezes a gente, quando a gente tá passando alguma luta, não sei quem já passou por isso, mas eu já passei, né? É falta de maturidade mesmo, assim, de conhecimento de Deus. Mas quando a gente tá passando por alguma tribulação muito forte, né? A gente diz, não, Deus não me ama. Porque se Ele me amasse, Ele não permitiria isso, né? Mas não, né? Ao contrário. A premissa sempre vai ser verdadeira. Deus nos ama, né? Jesus nos ama. Essa premissa sempre vai ser verdadeira no seu coração, nessa tarde aqui, nesse dia, nessa noite, né? Eu quero que
cada valente tenha essa certeza absoluta, Deus nos ama, né? Mesmo que Ele tenha permitido gigantes se levantarem contra nós, estejamos passando por aflições tremendas, essa premissa sempre vai ser verdadeira, Deus nos ama. E ele nunca vai nos provar além das nossas forças. É tanto, Deus colocou essa provação tremenda aqui na vida de Ana, né? Uma esterilidade junto com uma competição terrível, com a rivalidade, com uma retaliação tremenda, mas essa mulher, ela conseguiu vencer esse gigante. Por quê? Porque Deus nunca nos prova além das nossas forças, além da nossa capacidade. Isso é bíblico, está na Bíblia. Então, apesar dessa aflição que você tem sofrido, nós temos sofrido, tirar a nossa paz muitas vezes, deixar o nosso coração aflito muitas vezes, doer na nossa alma, né? Nos preocupar, mas ele não está acima das nossas capacidades, não está acima da nossa força, né? Como a gente ouviu, como Deus falou ali também através do irmão Augusto outro dia, diz assim, Deus faz o impossível, mas o difícil a gente faz. É difícil adorar a Deus no meio da aflição, é difícil continuar confiando que Deus nos ama, né, no momento da dor, mas não é impossível. Essa parte Deus deixou para nós e está na nossa capacidade, sim. Outra coisa é que tudo que Deus permite na nossa história, incluindo as dificuldades, tudo coopera para o nosso bem. Tudo tem um propósito que coopera para o nosso bem. Israel, quando virou cativo ali na Babilônia, né? Deus levantou o profeta Jeremias. E lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, um versículo muito conhecido, né? Se você lê o contexto de antes ali, mais ou menos, em que esse versículo está incluído, Israel estava em dúvida, será que Deus me ama mesmo porque Ele me mandou para a Babilônia, para ser cativo, morto, numa terra estranha, numa terra idólatra? Que Deus é esse? Aí Deus olha para Jeremias e diz assim, Jeremias, você acha que eu te mandei aqui para morrer? Você acha que eu levei o meu povo cativeiro assim para morrer? Não. Eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Então, Israel foi cativo na Babilônia? Foi, mas Deus deu um futuro e uma esperança para aquele povo. 70 anos depois, a gente vê Israel foi reconstruído, um remanescente do Senhor. Ali na Babilônia houve um remanescente do Senhor. Deus prosperou o seu povo, mesmo numa terra estranha, mesmo num cativeiro. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele tem planos de paz ao nosso respeito. Ele tinha planos de paz na vida da Ana, né? De Ana. E tem planos de paz ao nosso respeito aqui também. Ao meu respeito, ao seu respeito. Aleluia. O Senhor entender que esses desafios, né, estão sob o controle de Deus, deve nos dar segurança. Por quê? Porque se Deus permitiu a gente entrar no olho desse furacão, permitiu a gente ter que enfrentar certos desafios, é porque Ele, mesmo jeito que Ele teve uma hora de nos colocar naquele desafio, tem uma hora da gente sair dele, né? Jesus falou assim, olha, na vida, nessa terra, vocês passarão por aflições, passarão por angústias, mas tenham bom ânimo, se animem, fiquem animados, sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus falou, Jesus que venceu o mundo, Ele está conosco, né? Que coisa melhor é de saber que a gente está do lado do vencedor, né? Uma coisa é você estar numa luta tremenda e não ter ninguém que possa te ajudar. Mas a gente tem um Deus que é vencedor, que nos ajuda em todas as nossas aflições. Então, tudo está no controle de Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender é que se Deus permitiu algo na nossa vida, coopera para o nosso bem. Tem propósito. E o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Ele nos colocou e Ele nos vai retirar. Então, vamos nos animar no Senhor. Né? Não vamos desfalecer, não vamos ser como os ímpios, né? Como aqueles que não conhecem a Deus, como os pagãos, que se desesperam, que, pronto, acabou a minha vida. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus, então é natural, eles não têm um Deus ao lado dele, mas nós temos um Deus.
Nós temos um Deus que nos ajuda, que nos auxilia e que no meio da luta Ele nos ensina. Aleluia. E aí, continuando, né? Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito, né? E como deve ter sido difícil para Ana, né? Ter que passar por essa esterilidade, ouvindo as provocações de Penina. Mas se a gente olhar isso por outro ângulo, a gente vai ver que essas provocações de Penina foi que impulsionaram Ana a conquistar o seu impossível. Chegou o dia, irmãos, chegou o dia que Deus ouviu o clamor de Ana. E diz que assim, ó, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Ana se levantou, diz aqui, ó, no versículo, final do versículo 9 diz, Ana se levantou. Talvez Ana estava naquela situação de prostração, de entrega, já de desânimo, né? Por causa do seu problema, do seu gigante, do seu impossível, junto com as provocações de Penina, né? Penina provocava Ana, até que teve uma hora que ela não aguenta mais. Eu não aguento mais, eu vou me levantar. E se levantou. E a gente é assim, né, irmãos? Tem aflições que a gente passa na nossa vida e que se não fosse ela, a gente não se levantava. Deus sabe como trabalhar no coração humano, Deus sabe como trabalhar em mim e em você, né? E diz que Ana se levantou e com a alma amargurada ela chorou muito e orou ao Senhor. Aleluia. Aleluia, porque Ana não se levantou, não diz assim, Ana se levantou e foi, partiu na força do seu braço, ela foi tirar a satisfação, né? Como Raquel foi tirar a satisfação de Jacó, Raquel olhou para Jacó e disse, dá-me filho, senão morro. Aí Jacó disse assim, quem sou eu, né? Eu não sou Deus para dar filho para ninguém, né? Ana agiu diferente, ela foi lá, ela sabia que Elcana não era culpa de Elcana, Elcana não podia dar nada para ela, que a vitória dela não vinha dos homens, mas vinha de Deus. E muitas vezes na nossa aflição é isso que o Senhor quer nos ensinar, porque a gente fica procurando o auxílio das pessoas, irmãos, que é mais fácil, né? Porque é o que a gente vê, faz parte da nossa natureza. A gente quer o caminho mais fácil, que é aquilo ali que está perto, que está visível, que é palpável, né? Então a gente busca auxílio nas pessoas, auxílio na nossa influência humana, auxílio, a gente quer resolver na força do nosso braço, mas os impossíveis é Deus quem faz. E no meio da aflição, o Senhor nos ensina isso, como ensinou aqui a Ana, diz que ela se levantou e foi para onde? Foi para o templo. Foi para o templo, foi orar ao Senhor, foi derramar sua alma diante de Deus, né? Ela chorou muito, a alma dela estava muito amargurada, né? E ela derramou essa amargura diante de Deus. Quantas vezes a gente derrama a nossa amargura diante das pessoas? Em vez de falar com o Senhor e derramar o nosso coração ao Senhor, a gente derrama a nossa amargura diante das pessoas, né? A gente fere as pessoas, a gente se torna alguém pesado, né? Porque a gente não quer derramar ou não entende que o que vai resolver a nossa causa é derramar o nosso coração diante do Senhor. E isso aqui que é precioso, né? Que a Ana nos ensina, ela derramou o seu coração, assim, ela chorou muito, Às vezes a gente tá tão endurecido pelos problemas, né? A gente leva tanta seta, leva tanta flechada, leva tanta palavra de maldição que o nosso coração se fecha de uma forma que a gente não consegue chorar. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, tem algum valente assim, que o coração se endureceu pela amargura, que não consegue mais chorar diante da presença, não consegue mais se derramar diante de Deus. Nessa hora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque cada valente e que nós possamos derramar nossa alma diante do Senhor, derramar toda a nossa aflição, toda a raiz de amargura, seja ali expelida na presença do Senhor, dos exércitos, que é quem nos auxilia, nos dá força. Aleluia. E Ana ela se levantou e foi para a presença do Senhor. Por quê? Porque os desafios, eles nos impulsionam a conquistar o nosso impossível, né?
que o Senhor nos dê uma nova visão, né? Que a gente possa olhar para as lutas de um outro ângulo, né? Do ângulo que Deus olha, né? Do ângulo de que, como diz ali o Salmo 18, no verso 34, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor, o salmista disse, o Senhor, ele treina as minhas mãos para a batalha. E como é que um soldado, ele treina para a batalha? Ele treina com um livro, passando o dia assim, lendo um livro sobre armas de guerra, sobre como atirar, como se defender, como atacar. Tem aula teórica? Tem muita aula teórica de estratégia, de teoria, de como segurar uma arma, de como acertar o alvo, tem. Mas a maior parte do aprendizado do soldado é na prática, é no campo de guerra, né? A gente vê aqueles filmes, né, de veteranos de guerra, de homens que passaram por 1, 2 guerras, né? A experiência deles foi como? Foi na batalha, né? Não foi na sala de aula, não foi na teoria, foi na batalha, né? E Deus está fortalecendo os braços de Ana através desse desafio, dessa guerra que ela passava com Penina, dessa guerra que ela passava no seu interior por causa da esterilidade. Deus estava adestrando as mãos de Ana para a batalha e eu creio que Ele está adestrando as nossas mãos também aqui através dos nossos desafios, né? O Salmo 118 tem uma parte que o salmista diz assim, ó, que, deixa eu abrir aqui para os irmãos, Salmo 118, versículo 12 e 13, fala, tá aqui, ó, diz, ó, cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas, porque no nome do Senhor eu os derrotei, né? O salmista está falando aqui dos seus inimigos, né? Penina lhe cercava Ana como uma abelha mesmo para tirar paz, para atormentar, para causar dor. Mas Ana se levantou e disse, logo se extinguiram, né? Quando nasceu Samuel, cadê a voz de Penina? Quem é Penina? Sumiu. Logo se extinguiram, por quê? Porque no nome do Senhor, Ana derrotou seus inimigos e nós vamos derrotar também. No versículo 13 diz, me empurraram com força para causar a minha queda, né? Os desafios, os gigantes, o Satanás, né? Ele quer nos empurrar para causar a queda, mas quem é que nos ajuda? O Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele é a minha salvação. É isso que Deus quer nos ensinar através do desafio. É entender através dos impossíveis, é entender que é Ele que é a nossa força, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem adestra as nossas mãos para a batalha, é Ele quem nos faz vencer os nossos inimigos. Aleluia. 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 E através das guerras, né? Dessas guerras aqui, né? Que a gente passa. Deus tem um propósito e o maior propósito de Jesus, né? Maior propósito central de Deus na nossa vida, na nossa história, é nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, né? Como diz em Filipenses, no capítulo 2, diz que, deixa eu ler aqui para os irmãos, Filipenses, capítulo 2, diz assim, que seja a atitude de vocês, seja a minha atitude, a atitude de vocês, a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se. Ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, tornando semelhança aos homens, e sendo encontrado na forma humana, se humilhou ainda mais, sendo obediente até a morte, uma morte de cruz, né? Deus quer nos tornar semelhante a Jesus, humildes, obedientes, servo de Deus, né? Servo, né? Essa postura de humildade, de mansidão, né? Jesus era manso e humilde de coração. Ele não era manso e humilde de aparência, ele não era manso e humilde de palavra, ele era manso e humilde de coração. E é isso que Deus quer trabalhar através de nós. E muitas vezes só é possível através dos desafios dos gigantes, dos impossíveis. E o propósito de Deus não era deixar Jesus humilhado e nem deixar a gente humilhado. O propósito de Deus diz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Porque, como Deus falou lá em Jeremias, né? Os planos de Deus a nosso respeito são planos de paz, planos de esperança, planos de nos dar um futuro. Aleluia. Então, que a gente possa absorver o melhor das provações que a gente tem vivido hoje, né?
Pergunte ao Senhor, Deus, o que tu quer me ensinar através disso? Quer me ensinar a orar? Quer me ensinar a clamar? Quer me ensinar a confiar em Ti? Quer me ensinar, Jesus, a eu ser humilde? Quer me ensinar, Senhor Jesus, a ser quebrantada? Quer me ensinar, Deus, eu ser obediente, a saber obedecer uma estratégia que vem do Teu coração? Me diz, Senhor, porque eu quero crescer nessa luta. Eu quero absorver o melhor dessa luta. Eu quero ser como Jesus, né? Eu quero ser como Ana. Ana aprendeu isso aí. E ela tá... Essa história, ela nos ensina, né? Aleluia. Toda a dor de Ana, causada pelas afrontas de Penina, impulsionaram aquela mulher a buscar o socorro de Deus. E ela foi atendida, A palavra de Deus diz aqui, ó. Ana disse o seguinte, Senhor dos exércitos. Porque ela sabia que ela estava vivendo uma luta, né? Se ela estivesse passando por escassez, talvez ela dissesse assim, Jeová Jireh, o Deus que provê, me ajuda. Mas ela clamou ao Senhor dos exércitos, porque ela sabia a guerra que ela estava passando. Ela disse, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Ela estava passando por aquela humilhação e se fez humilde, irmãos. Ela não se endureceu orgulhosamente, ela passou pela humilhação e ficou humilde. Aleluia. Ela disse, se te lembrares de mim, não te esqueceres. Senhor, lembre de mim, não se esquece de mim. Se me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias a sua vida, seu cabelo e sua barba não serão cortados. E ela falava isso em meio às lágrimas. O clamor do seu coração era silencioso aqui, daqui para fora, mas aqui dentro, irmão, bradava. E bradou tanto que alcançou o coração de Deus lá nos altos céus, lá no seu trono de glória. O clamor de Ana alcançou o Senhor. E aí, Deus usa ali, né? E dá uma confirmação. Olha, mulher, vá em paz. Que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Mas antes de ali se deixar ser usado, ele, pelo jeito de Ana ali, naquele momento de oração, né? Porque ela só balbuciava, ele olhou para ela e pensou que ela estava bêbada, né? Talvez ele pensou isso porque era o que ele via na casa dele, né? Pessoas desconcertadas, pessoas que não sabiam orar, né? Pessoas que se entregaram a bebida, a prostituição. Então ele julgava como ele via, né? Talvez se ele fosse um homem ainda de oração, se a sua casa fosse uma casa de oração, ele nunca ia passar na cabeça dele que Ana estava bêbada. Mas como era aquilo que ele via, assim ele julgou, né? E as pessoas julgam a gente pelo aquilo que elas são, né? Às vezes a gente tá ali num momento de luta, de provação, tá clamando ao Senhor e vem, tu ainda ora por isso. Tu ainda tem, né? Julga a gente de maneira errônea. Mas não deixa essas setas alcançar o seu coração, não. Porque cada um dá o que tem, né? Cada um dá o que tem. Assim como Eli, naquela hora, ele deu o que ele tinha, né? O que tinha, o que ele viu, que era o dia a dia dele, foi assim que ele julgou Ana. Mas não era o julgamento correto. Depois ele percebeu que ela era uma mulher aflita de espírito que estava clamando a Deus vivo. E ali ele se permitiu, né? Dar uma palavra de validação, dar uma palavra de Deus para a vida dela. E Deus realmente a ouviu. No versículo 19 diz que o Senhor se lembrou de Ana. Ana pediu 2 vezes, Deus se lembra de mim, Deus não se esquece de mim, Deus se lembra. E Deus se lembrou. E Ana engravidou, a gente sabe, nasceu Samuel. E ela entregou, né, eu acho que é a última e mais preciosa lição, assim, desse texto. Foi essa entrega de Ana, né? É difícil pra gente entender como é que uma pessoa clama tanto tempo por algo e quando recebe entrega a Deus, com uma facilidade, assim, entrega, né? Mas quem tem um coração assim rendido, né, como o de Ana, tem um coração que já foi trabalhado como um coração ali, trabalhado à semelhança de Jesus, a rendição, a entrega é algo natural, porque aquele que se deixa moldar pelo Senhor entende que nada é seu, mas é tudo de Deus, tudo veio de Deus e tudo volta para Ele.
né? Quando a gente, é nesses momentos de luta, de provação, que o nosso coração vai se alinhando ao coração de Deus e à vontade de Deus, né? Talvez alguns anos atrás, algumas lutas que nós tivemos, a gente reclamava, a gente apontava o dedo para Deus, a gente era até rebelde com o Senhor. Mas a luta, o parafuso apertando, foi nos tornando humildes, foi nos fazendo entender que o Senhor que é Deus, que é soberano, que é o Senhor de todas as coisas, e vai nos ajudando a entregar. A ter esse coração como o coração de Ana, como foi o coração de Abraão, que tendo recebido Isaac, quando Deus quis provar o coração de Abraão, saber se o coração de Abraão era reto, e disse, sacrifica o teu filho, me dá o teu filho. Abraão não disse nada, ele foi lá, levou o menino, e se não fosse Deus, o menino tinha sido sacrificado mesmo, né? E como foi o coração de Joquebede, que deixou ali, Moisés colocou ele naquele cestinho e colocou no rio Nilo, né? Como talvez estava o coração de Joquebede, entregando o seu filho, colocando naquelas águas, né? Só Deus pode dar esse tipo de, fazer essa obra em nós, né? Transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Então, assim, que esse desafio que nós temos vivido hoje, essa luta, esse gigante que nós temos enfrentado, sirva para nos dar um coração como o de Jesus, um coração que é entrega, um coração que se rende, um coração que Deus é o centro de tudo, Jesus é o centro de tudo. Aleluia. Que toda idolatria, que todo apego que não vem do Senhor seja retirado, que nós possamos permitir Jesus retirar, para que a gente tenha esse coração, né, purificado diante de Deus. Aleluia, como foi o coração de Ana. E no versículo 2, capítulo 2, nós vemos o cântico de Ana, né? Que é o cântico que a gente vai cantar daqui a pouco. Daqui a pouco, quando Jesus nos entregar tudo que Ele nos prometeu, né? Quando Ana viu aquele menino nascer, viu ele crescer, quando ela entregou ele no templo, ela exaltou o nome do Senhor, diz, o meu coração exulta no Senhor, porque Ele é a minha força. Porque no Senhor a minha força é exaltada. Ana entendeu. Você vê todo esse desafio que ela passou, toda essa luta, toda essa guerra. Ela extraiu o melhor, aquilo que Deus queria mostrar para ela. Ela entendeu tudo. Ela diz, a minha força é exaltada em quem é no Senhor. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Aleluia. Pois eu me alegro, Deus, na tua libertação. Não há santo como o Senhor, não há outro Deus além, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ela entendeu que a única rocha, o único Deus, o único santo é o Senhor, e ela se apegou a Ele. Olha, não fale orgulhosamente. Ana aprendeu a lição da humildade. Não falem orgulhosamente, nem sai das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é um Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes foi quebrado, mas os fracos foram revestidos de força. A palavra de Deus é assim. O apóstolo Paulo lá na frente, lá no Novo Testamento, diz, porque o poder de Deus, fala para o apóstolo Paulo, diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aqui Ana, quase 1000 anos antes, diz, né? O arco dos fortes, dos orgulhosos, daqueles que confiam na força do seu braço, foi quebrado. Mas os fracos, né, aquele que se faz fraco diante de Deus, esse foi revestido de força. Os que tinham muito, agora o trabalho para comer. Mas os que estavam famintos, agora não passam mais fome. Eu profetizo na sua vida. Se hoje você tem passado por privações, por necessidades, carências assim, essenciais para sobreviver, eu declaro aqui, como Ana declarou, eu declaro sobre a tua vida, não passo mais fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas o que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata, o Senhor preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e da sepultura também resgata. Ana entendeu que era Deus o domínio, de Deus era o domínio. Ele é quem governa todas as coisas e tudo é dele, tanto a vida como a morte. Tudo está sob o domínio dele, está nas suas mãos.
É Deus quem dá tanto a pobreza como a riqueza. É Deus quem humilha e é Deus também quem exalta. Ele levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. É Ele quem nos faz assentar entre os príncipes e nos dá um lugar de honra. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele vai tirar o pobre e o necessitado do monturo e nos vai fazer assentar entre os príncipes, vai honrar a nossa rendição, vai honrar a nossa dedicação, vai honrar o nosso clamor, porque Ele é um Deus fiel. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Ele estabeleceu o mundo. Ele guardará o pé dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele vai trovejar do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. O Senhor dará poder ao seu rei e exultará a força do seu ungido, do seu escolhido. Aleluia. Não é pela força, irmão, não é pela violência, não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder de Deus. É pela entrega, é pela rendição. E assim eu abençoo a vida de cada valente, né? Que essa reflexão, né, alcance o coração de cada pessoa, de cada um de vocês. Possamos aprender com o exemplo de Ana, né, dessa mulher de oração, dessa mulher humilde, dessa mulher valorosa, né? E que Deus abençoe a vida de cada um.